E aí, gente? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre fatores patogênicos, tá? Bom, fator patogênico, se a gente for analisar então a expressão, um fator ou agente patogênico, ele se refere a um processo relacionado ao termo patogênese. De maneira que a gente tem aqui um prefixo relacionado à patologia, portanto, doença, distúrbio, alteração, enquanto gênese refere-se a um princípio de origem, causa, desenvolvimento. Então, o processo patogênico, que é o assunto que a gente vai tratar aqui, é o processo que estuda o desenvolvimento daquela doença, da sua origem, da sua evolução. Okay? Antes de falar do processo patogênico, a gente precisa falar dos fatores patogênicos ou do que a gente pode chamar de tríade etiológica. Qual é a ideia desse princípio aqui? Nós temos, para eu ter uma doença, para eu ter um distúrbio, uma alteração, eu preciso da presença de três coisas. Eu preciso ter um agente, preciso ter um ambiente e preciso ter um hospedeiro. Certo. O que são agentes? Agentes são, por uma definição simples, substâncias, portanto, qualquer tipo de substância, elementos, aqui nesse caso a gente fala principalmente dos micro-organismos, ou forças, como por exemplo formas físicas de energia, que iniciam ou favorecem o aparecimento de doenças e agravos. Doenças ou agravos à saúde. Então, agentes são substâncias, elementos ou forças que possuem potencial de dano. Né? São coisas que têm potencial para produzir dano à saúde humana. Beleza. O ambiente se refere a tudo que é condição favorável. Então, são condições favoráveis ao aparecimento dessa doença. Dentro dessas condições favoráveis, existem características pessoais e ambientais. Pessoais seria, por exemplo, sexo, idade, né? Raça, entre outras. E ambientais seriam fatores fenotípicos, de, por exemplo, onde mora, como se alimenta, hábitos de vida, entre outros. Então, são condições que favorecem a inter-relação entre agente e hospedeiro. O ambiente, ele favorece, vou colocar aqui, favorece a inter-relação agente hospedeiro. E o hospedeiro é o portador da doença, é o doente. Uma pessoa ou animal que contrai uma doença e aí fica doente. Tá? Então, dessa terminologia, que na segurança do trabalho a gente opera os termos, por exemplo, agentes físicos.
agentes físicos são formas específicas de energia que têm potencial para produzir dano humano. Temperatura, pressão, vibração, radiação. Você tem agentes químicos, que são substâncias, no geral, substâncias químicas que têm potencial para produzir dano. E você tem agentes biológicos, que são micro-organismos capazes de produzir dano. E a gente tem características que podemos chamar de agentes ergonômicos, ou melhor, fatores ergonômicos, assim como temos situações de risco de acidente de trabalho. Nos agentes ergonômicos, o que a gente tem aqui são condições relacionadas ao trabalho que têm potencial para produzir dano. Então, por exemplo, aqui, postura, esforço, repetitividade, entre outros. Então, são fatores, características que possuem potencial para produzir dano e por isso acabam recebendo a designação de agentes, certo? Da mesma maneira, ambiente são as condições favoráveis e o hospedeiro vai ser o indivíduo, pessoa ou animal que vai portar essa doença. Então, a tríade etiológica, ela serve para dizer para a gente que para eu ter uma doença grave, eu preciso ter a presença desses 3 fatores patogênicos desenvolvendo essa doença através de uma coisa que a gente chama de processo patogênico, que é um processo de desenvolvimento e evolução daquela doença ou daquele agravo. O que você precisa entender com bastante cuidado aqui é o que são agentes e por que a gente emprega essa expressão agentes em outras características, como por exemplo na saúde ocupacional. Beleza? Então, é isso que eu queria comentar aqui com relação aos fatores patogênicos.